Oi, pessoal! Vamos então dar continuidade onde nós paramos na última aula. Professor, mas como que a gente faz para representar as estruturas de Lewis para as moléculas? Então, pessoal, existem algumas etapas que são necessárias que a gente saiba antes de se desenhar uma molécula. Então, primeiro, para a gente começar a fazer o desenho de uma molécula, vamos fazer então para essa molécula de oxigênio. Primeiro a gente faz a distribuição eletrônica, né, para o átomo de oxigênio. Observa que fazendo a distribuição eletrônica, quantos elétrons o oxigênio tem? Ele tem 8, né? Então ele vai ser o quê? 1s2, 2s2 e 2p4. Então a camada de valência do oxigênio não é essa, né? Que é a última camada, a camada mais externa. Então tem 2 com 4, 6. Isso indica que nosso oxigênio está pertencente à família 6A, né? Na etapa 2, verifique quantos elétrons possui a camada de valência. Foi o que a gente acabou de fazer. A etapa 3, quantos elétrons o átomo de oxigênio precisa para completar o octeto? Observem quantos elétrons ele precisa para completar a camada de valência dele. Na camada de valência não tem 6, o octeto tem que ser quanto? 8 elétrons, né? Então, o que faltam são 2. Então, a gente precisa colocar o quê? Mais 2 elétrons para completar o octeto do oxigênio. Então, dessa maneira, quando a gente vai fazer a representação, observa que cada oxigênio aqui está com os 6 elétrons na sua camada de valência, representado em torno do átomo, né? Então, quando ele vai fazer a ligação, a gente representou com um compartilhamento. Então, é como se eu tivesse isso aqui, um oxigênio, ligação dupla, oxigênio. E a representação dos elétrons que não participam da ligação, que são os demais elétrons aqui. Tá? Então, esses elétrons que não participam de ligação, a gente costuma falar que são pares de elétrons não compartilhados. Observem que esses pares de elétrons não compartilhados, a gente vai citar eles diversas vezes durante o nosso curso, porque eles são muito importantes, porque eles determinam o ângulo de ligação, eles falam se a nossa molécula, qual é a geometria que a nossa molécula vai assumir, eles participam de reações, então eles são muito importantes dentro da química orgânica, tá? Demonstre as fórmulas de Lewis, incluindo pares de elétrons não compartilhados para as moléculas de metano, amônia, água e fluoreto de hidrogênio. Então, pessoal, eu peço que vocês pausem agora e façam a demonstração da estrutura de Lewis para essas moléculas. Elas são bem simples, então façam as demonstrações. Caso exista dúvida, cheguem na próxima aula e sinalizem. Falem, professor, eu estou com dúvida em como desenho essa estrutura que a gente pode tentar resolver, tá? Bem, pessoal, as regras de octeto, elas demonstram o quê? Que os átomos eles podem atingir um octeto para se estabilizar. Mas isso é real para aqueles átomos que só possuem na sua camada de valência os orbitais s e p. Quando a gente começa a ir para os elementos que se encontram no terceiro período da tabela periódica, a gente vai observar que a gente tem agora orbitais do tipo D. E esses orbitais, eles podem sofrer expansão. Então, por exemplo, moléculas como o pentacloreto de fósforo e o hexafluoreto de enxofre, a gente tem uma expansão do octeto. Observa que o enxofre, ele não precisava fazer esse tanto de ligação. O enxofre está onde na tabela periódica? O enxofre está abaixo do oxigênio, então ele precisaria fazer 2 ligações, mas ele sofre uma expansão do octeto, então ele faz mais 4 ligações. Do mesmo jeito, o fósforo, que o fósforo ele é o quê? Da família 5A, né? Ele fica abaixo do nitrogênio. Ele só precisaria fazer quantas ligações? 3. Então, ele está fazendo mais 2 além. E isso porque eles possuem os orbitais D. Então, eles podem fazer a expansão, tá? Compostos de berílio e boro, eles fazem o quê? Menos ligações. Então, eles conseguem atingir uma estabilidade sem precisar chegar no octeto. Então, por exemplo, o trifluoreto de boro, ele atinge, no caso, a estabilidade realizando 3 ligações, certo? Então, a princípio, vamos consultar a tabela periódica e vamos tentar, no caso, para essa molécula aqui, o pentacloreto de fósforo, tá? Então, indo na tabela periódica, a gente vai ver que o fósforo ele é da família 5A, né? E que ele possui de 15 elétrons, tá? Mas na camada de valência ele só vai possuir quantos? 5, tá? Então, a gente já sabe que o fósforo possui 5 elétrons na camada de valência. E o cloro vai possuir quantos? 7, né, pessoal? O cloro possui 7, ele é da família 7A, assim como o flúor, bromo e iodo, tá? Então, vamos tentar, vou retornar para lá. Então, pessoal, vamos tentar então fazer a estrutura de Lewis para o pentacloreto
de fósforo, né? Primeiro a gente tem que saber quantos elétrons da camada de valência cada um deles tem. Lembra que a gente acabou de consultar a tabela periódica e viu que o fósforo ele é da família 5A, então ele possui 5 elétrons da camada de valência. Mas a gente tem 5 cloros, né? Então é 5 vezes... O cloro ele está onde na tabela? Família 7, né? Então, 7 vezes 5, 35, com mais 5, 40. Gente, vocês vão desculpando aí se não for ficando escrito bonitinho, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. Coloca primeiro o fósforo como átomo central. Então, em volta desse fósforo, a gente tem quantos elétrons? Lembra que na camada de valência, ele tem 5, tá? Então, para cada um desses elétrons que a gente desenhou na camada de valência, a gente coloca aqui um cloro do lado, que é quem vai fazer a ligação com ele, tá? Então, vamos colocar aqui. Cada cloro desses aqui, próximo de um par de elétrons desses. Desculpa, de um elétron desse. Então, coloca um elétron para cada cloro, que é onde ele vai estabelecer a ligação covalente, tá? Vou mudar aqui a coloração, que é para a gente observar, e marcar aqui, ó. Onde estão esses elétrons aqui, ocorreu a formação de uma ligação covalente, certo? Então, vou fazer aqui em todos, ó. Todos eles estabeleceram uma ligação covalente simples, tá? Então, ocorreu o compartilhamento de elétron entre eles. Para cada ligação dessas aqui, o que a gente observa? Que ocorreu o compartilhamento de 2 elétrons. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 2, 10. Então, 10 elétrons foram utilizados no compartilhamento. Então, faltam quanto? 30. Olha de novo para a nossa molécula e a gente tem o que? 5 cloros. Agora, a gente precisa distribuir esses 30 elétrons com eles. Então, para cada cloro desse, quantos elétrons faltam? Aqui, ó, vamos tentar olhar para esse aqui primeiro. Esse cloro aqui tem quantos elétrons? 1, 2. Então, ele tem 2. Faltam quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse aqui atingiu o octeto. Então, para cada um desses aqui, a gente vai tentar ver se funciona isso. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Octeto completo. Do mesmo jeito esse outro. Fechou também um octeto. Só que vocês têm que ficarem atentos ao seguinte. Quantos elétrons ainda restavam? Eu posso sair distribuindo assim? Então, eu tenho que fazer um cálculo e ver se funciona. Eu vou colocar aqui em cima desse outro e vejo quantos eu tenho. Então, se eu tenho 5 cloros e para cada um eu coloquei mais 6 elétrons, então quanto que é 6 vezes 5? 30 elétrons. Então, se eu somar, eu vejo que eu tenho 40 elétrons, que corresponde a os 40 iniciais. Então, a gente sabe que a nossa molécula é essa, fazendo a nossa representação de Lewis. Então, vamos retornar então para a nossa aula. Façam vocês também a representação para essas outras moléculas, depois que vocês fizerem essas aqui, que é para vocês acabarem ganhando prática de desenhando as moléculas e fazendo as representações de Lewis para ela, tá? Ó, determine a estrutura de Lewis para a seguinte fórmula molecular: C2H6O. Gente, tem que ser frisado que essas fórmulas moleculares aqui, elas são determinadas experimentalmente, tá? São feitos experimentos no laboratório para se determinar essas estruturas, tá? Vamos fazer então aqui a estrutura de Lewis para essa molécula. Encontre o número de elétrons de valência da fórmula molecular. Carbono, ele é de qual ele se encontra onde na tabela periódica? Ele possui quantos elétrons de valência? O carbono, ele é 4. Hidrogênio, 1. E o oxigênio, 6. Então, depois que a gente faz isso, a gente descobre quantos elétrons de valência tem a nossa molécula. Então, ela possui 20 elétrons de valência, porque são 2 carbonos, então é 2 vezes 4, 8, mais 6, dá quanto? 14, com mais 6, 20, tá? Então, a gente faz a representação das ligações covalentes utilizando ou 2 pontos ou utilizando um traço. Esse traçozinho aqui, ele representa, é isso aqui, ó. Se eu tivesse aqui, por exemplo, o hidrogênio e fizer um traço, esse tracinho, ele representa o compartilhamento de 2 elétrons. É como se eu fizesse isso, ó. Tá? Então, sempre que vocês encontrarem um tracinho, indica isso, que a gente tem uma ligação covalente. Então, para essa fórmula aqui, eu tenho essas estruturas. Lembra que a gente já representou ela, que era aqueles nossos isômeros constitucionais. A gente tem tanto o etanol quanto o éter dimetílico.
Então, ó, se eu fizer a representação assim de cada um desses átomos e colocar o compartilhamento de elétrons, eu vou ver se sobram ou se não sobram elétrons na minha estrutura. Por exemplo, vamos ver aqui para o etanol. Ele compartilha quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 12, 16. Então, eu tenho 16 elétrons envolvidos em ligações. Só que a gente tem 20 elétrons. Então, estão sobrando quantos? 4, né? Então, quem é que comporta mais elétrons? O oxigênio. Observa que o hidrogênio já atingiu a estabilidade dele com 2 elétrons. Cada carbono faz 4 ligações. No entanto, o oxigênio só tem 4 elétrons, faltando ainda mais 4 para atingir o octeto, que são os 4 elétrons que estão faltando. Então, a gente faz isso aqui, ó, em cada uma dessas estruturas, para indicar que o nosso átomo de oxigênio atingiu o octeto. Ó, a terceira regra, no caso, para fazer o desenho das estruturas, é contar o número de elétrons de valência. 2 vezes o número de ligações. Então, tá aqui. Contamos as ligações lá, que foi o que a gente fez, deu 8. Então, 8 vezes 2, 16. E subtraído o valor final, que foi o que a gente fez também. Subtraímos e a gente viu que sobravam 4 elétrons. Então, os 4 elétrons que sobraram são os elétrons que não participam de ligação e que estão localizados em cima dos oxigênios, tá? Aí aqui é aquela informação que a gente já viu anteriormente, que na temperatura ambiente o etanol é líquido e que na temperatura ambiente o éter dimetílico ele é um gás, tá? Eles possuem diferentes pontos de ebulição e de fusão, e isso devido à forma como se encontra a distribuição desses átomos nas cadeias, tá? Professor, eu já ouvi falar no termo carga formal lá em Química Geral. O que seria carga formal? Não, eu não vou responder agora. A gente vai falar sobre carga formal um pouquinho mais à frente, tá? Então, pensem em vocês, o que seria carga formal? Bem, pessoal, escrevam fórmulas estruturais para todos os isômeros constitucionais que possuam essas fórmulas, tá? Então, para cada uma dessas fórmulas aqui, parem e desenhem os possíveis isômeros constitucionais que a gente possa fazer para eles. Façam e quando surgir dúvida, manda para mim uma mensagem ou solicite na próxima aula que a gente pause para discutir sobre essas estruturas. Bem, as fórmulas condensadas, elas costumam omitir todas as ligações covalentes e os subscritos, eles indicam a quantidade de grupos idênticos ligados a um determinado átomo. Então, por exemplo, se eu olho para cá, eu digo que isso aqui é uma fórmula condensada. A fórmula condensada ela não representa realmente as ligações, tá? E nem me diz, não me diz como que cada um desses átomos vai estar disposto, tá? Mas quando eu olho para isso aqui, para essa representação, eu tenho que saber o que isso significa. Isso significa o quê? Eu tenho um carbono que está ligado a 3 hidrogênios. E esse grupo aqui, ele está ligado a esse outro grupo, que também é um carbono que está ligado a 2 hidrogênios. Esse grupo aqui, que é o CH3 e CH2, ele se repete 2 vezes e estão ligados diretamente ao oxigênio. Então, se eu for desenhar isso aqui, a minha representação vai ser essa. Ó, a fórmula que a gente tem é essa daqui, né? Ó, CH3, CH2, 2 vezes ligado a um oxigênio. Então, quando a gente tem essa estrutura aqui, a gente tem que pensar o seguinte, que o oxigênio ele vai estar central e que ele está ligado a esses 2 grupos. Então, vamos fazer a representação das ligações. O oxigênio fazendo uma ligação simples diretamente a quem? A isso aqui, ao CH2, que está ligado diretamente a um CH3. E aí eu desenho aqui para o outro lado de novo, CH2 ligado a um CH3, tá? Só que eu posso representar de outra forma e cada vez mais expandir essa representação. Então eu posso botar assim, o oxigênio ligado diretamente ao carbono que está ligado aos hidrogênios. Esse carbono liga-se diretamente ao outro carbono que está ligado a hidrogênios, tá? Do mesmo jeito aqui desse lado.
Vocês vão falar, professor, mas e esse oxigênio? Não vai ser igual àquele anterior? Sim. Então, vocês podem representar também os pares de elétrons que não estão representados aqui. Então, o oxigênio, ele tem que estar com o octeto dele completo. Então, a nossa estrutura, ela é essa daqui, tá? E a gente fala que isso aqui é uma representação de fórmula condensada quando ela não traz todas as representações que a gente faz quando vai se mostrar as fórmulas estruturais, por exemplo. Então, olha aqui. Isso aqui é uma representação que a gente fala que é fórmula estrutural. Como que seria a fórmula condensada para isso aqui? Conta comigo. A gente tem, 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, ele seria o quê? C4H. Tem quantos? 3, com 2, 5, com 2, 7, com 3, 10. Então, a fórmula condensada dela é essa daqui, C4H10. Outra forma de se representar as moléculas, né? Outra fórmula estrutural que a gente pode utilizar é essa na qual a gente representa só as ligações, tá? Então, a gente tem o quê? Aqui está omitido, mas a gente sabe que aqui tem um carbono, aqui tem outro e aqui tem outro. É essa mesma molécula aqui, tá? Então, é 1, 2, 3, 4 carbonos. Se a gente contar todos os hidrogênios, 3 com 2, 5, com 3, 8, com mais 2, 10. Então, ele é um CH4H10, que podemos representar aqui também dessa forma, tá? Então, vocês vão ver que vocês vão encontrar muitos exemplos das quais eu vou só fazer isso. Gente, isso aqui é a cadeia, aqui é a ramificação. Essa nossa ramificação tem uma hidroxila ligada a ele. Então, essas representações são muito comuns. Então, vocês têm que olhar o seguinte. Observa aqui, a gente tem isso aqui, né? CH3, CH2, CH2, CH3. E isso aqui é a mesma representação. Então, cada pontinho desses aqui indica que eu tenho um carbono. E não há a representação dos hidrogênios. Então, vocês têm que subentender que os hidrogênios estão ali. Como o carbono ele faz 4 ligações, cada tracinho desse é uma ligação. Então, se esse carbono está ligado a esse aqui, a gente sabe que a gente tem uma ligação. Esse com esse, mais uma. Mas então, esse carbono que está aqui no meio está fazendo o quê? 2 ligações. Então, faltam quantos hidrogênios? 2. Esse só faz uma ligação, então ele tem 3 hidrogênios. Esse está fazendo 2 ligações, então faltam mais 2 hidrogênios. E esse aqui só faz uma ligação, então a gente tem 3, tá? Então, se acostumem que eu vou colocar muitas cadeias assim, por exemplo. Só fazendo isso. E isso aqui é uma cadeia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos, tá? E os hidrogênios não são representados. Então, se eu quiser colocar aqui um NH2, eu vou colocar para vocês só para sinalizar. O resto é carbono e hidrogênio, tá? Pessoal, então expande as seguintes representações de linha de ligação para mostrar todos os átomos, inclusive o carbono e o hidrogênio. Então, pega essas moléculas aqui e desenhe elas nos cadernos de vocês e façam as representações. Eu quero que vocês coloquem onde que estão os carbonos, quantos hidrogênios estão em cada ligação. E, se possível, já coloca para mim onde que tem aqui heteroátomo os pares de elétrons que não participam de ligação, tá? Eu perguntei para vocês se vocês sabiam o que era carga formal, tá? Então, vamos ver aqui um pouquinho o que é isso. O que é a carga formal? As estruturas de Lewis, geralmente elas contêm átomos com carga negativa ou positiva. Se uma molécula como um todo for neutra, a soma das suas cargas elas devem ser iguais, né? Então, se eu tenho uma carga positiva, eu teria que ter outra negativa para ela se contrabalancear e ela ser o quê? Neutra, ser uma molécula sem carga, tá? Então, vamos ver aqui a estrutura. O ácido nítrico, ele possui essa fórmula, HNO3, certo? Então, se a gente fizer a representação aqui, o nitrogênio está aqui central, fazendo o quê? Uma ligação dupla com esse oxigênio, ligações simples com esses outros aqui, tá? Então, se a gente for fazer o cálculo de carga formal para eles, como que vai ser? Então, a nossa fórmula da carga formal é a seguinte. A carga formal, ela é o número de elétrons de valência menos a metade dos elétrons que participam de ligação, que são os elétrons ligantes, mais os elétrons não ligantes. Tentem guardar essa fórmula na cabeça. Como que é isso? Por exemplo, olha aqui para essa estrutura do ácido nítrico. Esse oxigênio aqui. Cada oxigênio desse tem quantos elétrons na camada de valência? Todos vão ser iguais, né? Então, cada oxigênio desse tem 6 elétrons na camada de valência. Para esse oxigênio que está em verde, a gente tem os 6 elétrons da camada de valência menos
a metade dos elétrons que participam de ligação. Como a ligação é dupla, cada ligação tem 2 elétrons. Então, são 2 ligações, então temos 4 elétrons participantes de ligação. Mais 4 elétrons não ligantes, que são esses elétrons que estão aqui, certo? Então, a metade de 4 é 2, 2 mais 4, 6. Então, 6 menos 6, 0. Então, a carga formal para esse oxigênio é 0. Então, vamos olhar para esse outro oxigênio aqui. Os elétrons de valência, 6, menos a metade dos elétrons de ligação, que são 2, e os elétrons mais, né, os elétrons que não participam de ligação, que são os elétrons não ligantes, que são quantos? 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a metade de 2 é 1, 1 mais 6, 7. 6 menos 7, menos 1. Então, coloca aqui em cima a carga negativa. Isso de fazer o cálculo da carga formal é importante, porque quando a gente for desenhar uma molécula, a gente vai saber até atribuir onde que vão ficar as cargas e se aquela representação ela é ou não é a certa. Porque, por exemplo, se em um momento eu faço a representação e o nitrogênio fica com a carga negativa, enquanto o oxigênio está com a carga positiva, eu já posso pensar, essa representação está errada. Por quê? Porque o átomo de oxigênio ele é mais eletronegativo. Então, se ele é mais eletronegativo que o nitrogênio, ele tem por tendência a ter a carga negativa em cima dele, tá? Então, vamos olhar aqui para o nitrogênio. O nitrogênio ele possui 5 elétrons na camada de valência. Aqui ele está fazendo uma ligação dupla e 2 simples. Então, são 4 ligações. Então, tem 8 elétrons participantes de ligação. E nenhum elétron não ligante. Então, é 5 menos a metade de 8, 4. Então, é 5 menos 4, é 1. Então, coloca a carga positiva aqui. Esse oxigênio aqui tem 6 elétrons na camada de valência, menos 4 elétrons de ligação, né? Ó, 2 ligações, 4 elétrons, mais 4 elétrons que não participam de ligação. Então, isso aqui dá 6. 6 menos 6, 0. E o hidrogênio, 1 elétron na camada de valência, menos os 2 de ligação. Dividir 2 por 2 é 1. 1 menos 1, 0. Tá? Então, é assim que a gente faz o cálculo da carga formal. Ó, um fator que é muito importante e presente nos compostos orgânicos, das nossas moléculas orgânicas, são a tendência de a presença de pares de elétrons que não participam de ligação e a presença de ligações duplas alternadas. E isso faz com que a gente tenha um fenômeno que é chamado de ressonância, tá? Algumas vezes, mais de uma fórmula de Lewis, elas podem ser escritas para uma molécula, especialmente se essa molécula contiver uma ligação dupla ou uma ligação tripla, tá? Então, olha aqui para a molécula do ozônio, molécula de O3. A representação da molécula de ozônio é assim, tá aqui o oxigênio, uma ligação dupla e uma ligação simples. A gente fala que essa estrutura aqui, ela possui estruturas contribuintes. Então, ora a ligação dupla está aqui, ora a ligação dupla está do outro lado. Observa que eu fiz a representação com a coloração rosa aqui e uma verde. Então, só para mostrar que os pares de elétrons podem mudar, tá? Então, eu digo que quando esses pares de elétrons vêm para esse outro lado, ocorre a deslocalização de elétrons, tá? Então, eu tenho a deslocalização de 4 elétrons para ver essa mudança de posição de ligação dupla. Quando eu tenho uma estrutura e eu represento assim, né? Eu digo que eu posso ter estruturas contribuintes para aquela minha molécula. Porque quando a gente faz a representação de uma molécula, a gente vai fazer a representação da estrutura de uma única forma, tá? A gente não vai utilizar todas essas formas de representação. Mas eu falo que essa minha molécula aqui, ela possui contribuintes para a estrutura. No caso, esses dois seriam contribuintes, tá? Que são os híbridos de ressonância. Então, se eu fosse fazer a representação real de uma molécula de ozônio, a minha representação real seria isso daqui. Eu teria que ter esse oxigênio ligado a esse oxigênio e esse aqui ligado a esse aqui. E aí eu faria assim, ó, vários tracinhos para indicar que os elétrons, eles estão aqui. Porque o comprimento de uma ligação simples, ele é maior do que uma dupla. Só que quando você vai fazer a análise de uma molécula que tem ressonância, a gente percebe que a ligação simples e a dupla, elas possuem tamanhos iguais. Então, isso quer dizer que não existe só uma ligação dupla aqui e nem só uma ligação simples aqui. Então, essas estruturas, elas são os contribuintes, eles são híbridos de ressonância que contribuem para essa estrutura aqui, tá? Só que em termos químicos,
ter uma só representação para a gente é interessante, para quando a gente for representar mecanismos de reação, por exemplo. Tá. Falando ainda de ressonância, quando a gente faz a representação das estruturas, eu quero indicar para vocês, gente, façam, se eu colocar, por exemplo, num exercício ou na prova, gente, me mostra como que ocorre o processo de ressonância nessa minha molécula. Então, vocês vão fazer o seguinte, por exemplo, vocês têm aqui os pares de elétron, né? Vocês vão desenhar os elétrons saindo assim. Vocês fazem uma seta curva, indicando que esses pares de elétrons eles estão se deslocando nesse sentido. Eles vão passar agora a formar uma ligação. Então, eles vão ter que ficar aqui no meio, né? Onde eles vão ser o quê? Compartilhados entre esses dois elétrons. E aí, quando isso vem para cá, é como se eu estivesse expelindo os elétrons dessa ligação. Então, ele veio para cá, esses elétrons vão sair. Então, eu coloco uma seta para indicar a saída. Do mesmo jeito, se eu quisesse fazer o contrário, eu faria assim, uma setinha aqui. Ai, desculpa, gente, esperei. Assim. Ai, tá, deixa eu desenhar aqui para ficar mais fácil. Tá, aqui, ó, pronto. Ó, tá lá os pares de elétron, né? Igual tá a representaçãozinha ali. Se eu for fazer o contrário, eu vou indicar o seguinte, ó, que esses elétrons, eles estão vindo para cá e que os pares de elétrons da ligação, eles estão vindo em direção ao oxigênio, tá? Então, o inverso, ele é real. Se isso aqui veio assim, isso também pode retornar, tá? As estruturas de Lewis, elas devem ser adequadas. Então, quando você for fazer, você tem que conferir sua estrutura, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gravem isso. O carbono, ele só faz 4 ligações. Então, se vocês fazem uma representação e o carbono tem 5 ligações, vocês estão matando pelo menos uns 3 químicos. Quem vê uma coisa dessa fica triste. Pelo amor de Deus, não façam. Porque aí, se vocês fazem um negócio desse, eu nem olho. Eu só risco e é 0, tá? Eu desconsidero, porque eu já sei que você não entendeu o que é química, tá? O que é química orgânica. O carbono nunca faz 5 ligações, tá? Quanto mais estável a estrutura, maior será a contribuição para o híbrido de ressonância. Então, gente, as ligações duplas se deslocam, a gente sabe que a gente vai ter essas estruturas. Todas elas contribuem para a estrutura final. Então, a gente fala que a gente tem híbridos de ressonância. Então, um desses híbridos, ele vai ser o mais estável. Então, esse que não tem, por exemplo, a carga, nenhuma carga em cima de nenhum átomo, provavelmente é a estrutura mais estável. Essas que possuem carga são as que contribuem menos para essa estrutura final. Então, ó, a separação de cargas ela diminui a estabilidade do composto. Então, por exemplo, se eu faço aqui esse processo de ressonância, eu pego esses pares de elétrons que estão em cima do cloro e desloco ele para cá. Então, vai formar uma ligação dupla. E essa carga vem para cá, levando a formação desse intermediário aqui, no caso desse composto aqui, dessa estrutura híbrida de ressonância, e ela surge cargas diferentes da estrutura inicial, isso indica para mim que essa estrutura ela é mais instável. Então, é muito mais provável eu encontrar essa estrutura na natureza do que eu encontrar essa. Então, provavelmente você nunca vai encontrar, na verdade. Você não vai isolar uma estrutura com cargas assim, moléculas orgânicas, tá? A tendência é sempre encontrar uma estrutura mais estável. Bem, escreva a estrutura de ressonância obtida pela movimentação de elétrons, como indica as setas curvas, tá? As duas estruturas de Lewis são igualmente estáveis, ou uma é mais estável do que a outra. Então, gente, vejam as estruturas, mostrem qual é a próxima estrutura formada através desse processo de ressonância e me diga se a estrutura formada ela é mais estável ou não. Bem, pessoal, a gente vai encerrar essa nossa segunda aula aqui. E na próxima aula, a gente vai iniciar a parte de mecânica quântica. A gente vai ver como que ocorre a formação dos orbitais, como é que são os orbitais, como que se mostra a representação através de orbitais das formações das ligações para as nossas moléculas, tá? Então, gente, a gente fica por aqui e sábado tem o nosso próximo encontro, tá? Até logo, tenha uma boa noite e até breve.